Navio de ajuda humanitária que transportava Greta Thunberg e outros ativistas para Gaza, interceptado por Israel. Israel confirma a morte do líder do Hamas depois de o corpo de Mohamed Sinwar ter sido encontrado numa zona subterrânea da faixa de Gaza. Rússia diz que as forças do país estão na região de Dnipropetrovsk. A confirmar-se, seria a primeira vez que chegariam ao centro da Ucrânia desde o início da guerra. Desenvolvimento de cancro em crianças nascidas a partir da doação de esperma levanta questões éticas na Europa. As forças israelitas interceptaram um navio de ajuda humanitária com destino a Gaza, onde seguiam vários ativistas, incluindo Greta Thunberg. Os passageiros da embarcação acabaram detidos provisoriamente e, nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel informou que aqueles que seguiam a bordo daquilo que classificou como sendo um iate de selfies de celebridades estavam ilesos e em segurança. A interseção do navio Madeleine ocorreu quando este entrava em território palestiniano, onde um bloqueio de longa data foi reforçado por Israel no contexto da guerra contra o Hamas. De acordo com o mesmo ministério, os ativistas estavam a ser levados para Israel, aguardando-se o seu regresso aos países de origem. Organizada pela Freedom Flotilla Coalition, a viagem pretendia ser uma ação de protesto contra a campanha militar de Israel na faixa de Gaza. Após um bloqueio total de 2 meses e meio, com o objetivo de pressionar o Hamas, Israel começou a permitir a entrada de alguma ajuda humanitária essencial em Gaza no mês passado. As autoridades israelitas confirmaram a morte do líder do Hamas depois de o corpo ter sido localizado e posteriormente verificado em Israel. As forças de defesa do Estado hebraico encontraram Mohamed Sinwar no subsolo, alegadamente perto do Hospital Europeu em Khan Yunis, na faixa de Gaza. É onde terá permanecido num centro subterrâneo de controlo e comando. Sinwar foi morto num ataque aéreo de Israel contra as instalações no mês passado. Entretanto, pelo menos 4 pessoas terão morrido e outras ficaram feridas este domingo em Gaza após disparos das tropas de Israel perto de um ponto de distribuição de alimentos. O relato é feito pelas autoridades locais e por testemunhas. O exército israelita alega que os soldados apenas dispararam tiros de aviso. Estes centros de ajuda no enclave palestiniano foram criados pela Fundação Humanitária de Gaza, que é apoiada por Israel e pelos Estados Unidos. O Ministério da Defesa da Rússia diz que as tropas do país chegaram ao extremo ocidental da região de Donetsk e estão a montar uma ofensiva na zona vizinha de Dnipropetrovsk. A confirmar-se, seria a primeira vez que as forças do Kremlin entrariam no centro da Ucrânia em mais de 3 anos de guerra. Poderá ser um grande revés para os militares ucranianos que já estão sobrecarregados. Kiev negou, entretanto, os avanços proclamados por Moscou. As conversações de paz entre as duas partes permanecem bloqueadas numa altura em que os russos também fazem avanços noutros locais da Ucrânia. Estarão a poucos quilómetros da cidade de Sumy, 3 anos depois de os ucranianos os terem forçado a sair da região norte do território. No sábado, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em ataques aéreos da Rússia na zona de Kharkiv. Emmanuel Macron criticou a decisão norte-americana de retirar o financiamento destinado à luta contra as alterações climáticas. Para o presidente francês, é tempo de chegar a um acordo para todo o planeta. O discurso foi feito na véspera da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. A cimeira, em que os Estados Unidos não estarão presentes, acontece durante esta semana em Nice, no sul de França. Macron garantiu que cerca de 30 chefes de Estado e Governo já se comprometeram com uma moratória sobre a exploração de minérios em águas profundas. On va rien lâcher, je veux qu'on arrive à un accord pour toute la planète. Parce que c'est complètement fou d'aller exploiter, d'aller forer un endroit qu'on ne connaît pas. C'est de la folie furieuse. Até sexta-feira, mais de 50 líderes mundiais participam nesta Conferência das Nações Unidas.
A ONU classifica as ameaças aos oceanos como uma emergência global perante o aumento das temperaturas, a poluição por plásticos e a exploração descontrolada de peixes e outros recursos. O principal partido da oposição em Espanha realizou este fim de semana mais um protesto contra o governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Aconteceu na sequência de suspeitas de corrupção que envolvem o próprio chefe do governo e outros dirigentes socialistas, mas também por causa de um acordo de amnistia com os partidos separatistas catalães. Sob o lema Máfia ou Democracia, a manifestação do Partido Popular decorreu na Praça de Espanha, em Madrid. O PP fala na presença de 100 mil pessoas, mas segundo o governo foram apenas 50 mil. O líder dos populares diz que Espanha precisa de uma revolução. Ríndase a la democracia. Convoque elecciones. Las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto. Na manifestação estiveram presentes dois antigos primeiros-ministros do PP, José María Aznar e Mariano Rajoy. Feijó garantiu que sabe como fazer frente ao nacionalismo e ganhar ao socialismo. Os italianos foram chamados às urnas até às 3 da tarde de segunda-feira para um referendo sobre questões ligadas à cidadania e ao mercado de trabalho. A consulta popular inclui 5 perguntas. Uma delas é se os votantes concordam com a redução do tempo necessário para requerer a cidadania. Os atuais 10 anos passariam para 5. Isso facilitaria o processo para tornar os filhos de estrangeiros nascidos em Itália cidadãos do país. As outras questões dizem respeito às reformas laborais. Os eleitores italianos vão decidir se apoiam uma maior proteção dos trabalhadores contra o despedimento, o acesso a indemnizações mais elevadas, a conversão de contratos a termo em contratos permanentes e a responsabilização em caso de acidentes de trabalho. Para que os resultados sejam vinculativos, é preciso que haja uma participação mínima de 50%. A oposição pediu um voto a favor das medidas propostas, enquanto o governo encorajou um boicote. O referendo é visto como um teste ao executivo liderado por Giorgia Meloni. Esta não é apenas uma exposição. É uma história sobre a imaginação, a solidão e o medo. Sobre alguém que pintava sonhos como fotografias. O Museu de Arte Fantástica de Varsóvia faz um convite para um encontro extraordinário com o mundo de Beksiński. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 20. rocznicy śmierci Beksińskiego. I Muzeum Sztuki Fantastycznej, które w zasadzie od początku prezentuje sztukę Zdzisława Beksińskiego, w te obchody chciało się włączyć. 23 obrazy z kolekcji prywatnych, które nigdy wcześniej nie były prezentowane publicznie. Także rzeczywiście dla fanów gratka. Oprócz tego do końca lipca na Placu Konesera można oglądać wystawę zdjęć Zdzisława Beksińskiego, 40 przepięknych fotografii na dużych planszach. As fotografias completam a história do trabalho de Beksiński, artista que continua a comover e a inspirar. Chyba najlepszym dowodem tego, czy on jest ceniony, czy niedoceniany, są absolutnie rekordowe frekwencje na naszych wystawach. Przez 3 miesiące przyszło 70 000 osób w roku covidowym. Zaczynał od abstrakcji, ale od niej bardzo szybko odszedł i wkroczył w swój własny świat, swoich marzeń, swoich snów i zaczął malować to, co mu w duszy grało, co miał, jak mówił, w sercu i pod powiekami. Chciał malować, jakby fotografował sny. I rzeczywiście wydaje się, że do końca swojego życia tej drodze wierny pozostał. Niektórzy twierdzą, że jest to malarstwo wizjonerskie wręcz, tak? Że on przewidział tę apokalipsę, do której zmierzamy. Nie nadając tytułów, też Zdzisław Beksiński tę wolność odbiorcy dał. Tak naprawdę na obrazie jest dokładnie to, co konkretny odbiorca widzi. Całe życie obawiał się śmierci. Tak naprawdę ta sztuka to jest gdzieś cały czas o tym strachu, o tym lęku przed śmiercią. I nawet trudno się o tym mówić. Dlatego chyba najlepszym takim naszym wyrazem pamięci o tym wydarzeniu jest wystawa, którą zorganizowaliśmy. A exposição pode ser vista até 28 de setembro deste ano. O caso pôs em evidência as deficiências na regulamentação referente à doação de esperma na Europa. Um dador dinamarquês que, sem o saber, era portador de uma variante genética rara que aumenta o risco de cancro de início precoce, terá ajudado a conceber pelo menos 67 crianças na Europa, principalmente na Bélgica. 23 delas são portadoras da variante, 10 das quais desenvolveram cancro. On va avoir une dissémination finalement anormale d'une pathologie génétique puisque la banque de sperme qui est concernée dans ce cas a fixé une limite de 75
famille issue du donneur. Il y a d'autres banques de sperme qui n'ont pas fixé de limite, mais il n'y a pas de limite au niveau international et au niveau européen. Em França e na Grécia, essa prática é anónima. Noutros países, como na Áustria, a pessoa que nasce na sequência de uma doação de gametas pode ter acesso à identidade do progenitor. Na Alemanha e na Bulgária, as doações podem ou não ser anónimas, dependendo das circunstâncias, sendo que nos Países Baixos não são anónimas. Também o número máximo de filhos de um único dador varia, de 15 na Alemanha a 1 em Chipre. Outros países preferem limitar o número de famílias que podem recorrer ao mesmo dador. Por exemplo, a mesma pessoa pode ajudar 12 famílias na Dinamarca e 6 na Suécia ou na Bélgica. Os Conselhos Nacionais de Ética nos países nórdicos estão a fazer soar os alarmes. A ausência de limites a nível internacional aumenta o risco de disseminação de doenças genéticas e de consanguinidade. Além disso, na era das redes sociais e dos testes de ADN, o anonimato dos dadores já não pode ser garantido a 100%. Sendo que, na Dinamarca, alerta-se também para o risco de um encontro inadvertido com um parente. That has to do with the risk that a genetic disease, perhaps, in this case, unknowingly, comes to be spread much more widely than it would have been if a number had been lower. So that's one reason. A second reason is now that we have all these genetic testing technologies and half-siblings can find each other through the internet. And then finally, as I mentioned, the inadvertent meeting of a half-sibling without knowing that they're your half-sibling, of course, continues to be a concern for some. Estes conselhos de ética pedem também a fixação de limites a nível europeu e a criação de registros.